Em uma caverna escura, o som agudo de uma picareta atingindo a pedra ecoa. Um jovem de cabelos brancos faz uma pausa ao notar gotas azuladas e brilhantes escorrendo por uma rachadura no teto. Seus olhos se abrem em excitação. Ele finalmente encontrou seu alvo. Com cuidado, posiciona uma garrafa para coletar o líquido que cai. Identificando a substância luminosa como tinta, o jovem agradece ao pequeno gato preto em seu ombro, Nero, reconhecendo que só a encontrou graças a ele. Ele olha para a luz na saída da caverna, pensando que, se levar aquela tinta de volta, talvez o corpo de pioneiros finalmente o aceite. Aliviado, ele sai da caverna e pisa em um deserto acinzentado, observando ao longe uma metrópole imensa e radiante. Dentro daquela cidade iluminada, uma multidão comemora a chegada de guerreiros de elite conhecidos como coloristas, que desfilam com cabelos vibrantes. 2 cidadãos admiram os guerreiros, comentando como o grupo derrotou mais uma criatura gigante. Eles sabem que, enquanto esses heróis existirem, a cidade brilhante permanecerá segura. Porém, a cena muda para o sombrio distrito das sombras. Uma fila de pessoas aguarda diante de um prédio onde um quadro de avisos anuncia o exame de entrada para o corpo pioneiro de Rank C, declarando que qualquer pessoa com cor é bem-vinda. De repente, o jovem de cabelos brancos é violentamente arremessado para fora, caindo no chão. 2 examinadores olham para ele. Um deles grita que aquele lugar não é para gente como ele. O jovem se levanta, frustrado, estendendo a garrafa de tinta azul. Ele exige saber qual é o problema, insistindo que a tinta prova sua capacidade. O examinador aponta o dedo para ele e revela a dura realidade. Ele foi rejeitado porque é incolor. Ele explica que, naquele mundo, os papéis são decididos no nascimento e zomba do garoto por não saber o seu lugar. O examinador ruivo libera uma onda de energia vermelha, chamando-o de maldito incolor. O protagonista recua, gemendo de dor conforme a energia o atinge. No topo da escada, o examinador continua seu sermão, dizendo que apenas pessoas escolhidas como ele podem se tornar pioneiros. Explica que as terras negras além da cidade são um lugar onde os fracos não sobrevivem, um território devorado pela escuridão e cheio de feras perigosas conhecidas como criaturas. Ele glorifica os pioneiros, que arriscam a vida explorando, coletando recursos e lutando contra esses monstros pela humanidade, sendo considerados heróis. Voltando ao presente, o examinador encara o protagonista friamente, afirmando que, para um incolor, realizar algo assim é impossível. Ele o insulta mais uma vez, dizendo para aceitar seu lugar e se contentar com trabalhos servis. Por fim, o ameaça, dizendo que ele morrerá se voltar, e fecha a porta com força. Sozinho, o protagonista baixa a cabeça ao ouvir um som suave vindo de seu peito. Nero, o gato preto, espreita para fora do casaco. O garoto o acaricia e diz que tentarão em outro lugar, pois já está acostumado com esse tipo de rejeição. Apesar da humilhação, ele força um sorriso determinado e promete a Nero que se tornará o maior colorista de todos. Rápido, esconde o gato novamente, preocupado que alguém possa vê-lo. Ele caminha pelas ruas industriais, pensando para onde ir. Desanimado, só deseja encontrar um lugar que os aceite. Sem saber, ele está sendo observado do alto por um homem de cabelos verdes. Mais tarde, o protagonista está em uma praça movimentada, conferindo seu caderno. Ele risca violentamente mais um local em uma lista quase toda riscada. Ao perceber que foi rejeitado em todos, suspira, exausto e derrotado. Resignado, ele se aproxima de um prédio com uma placa que diz Oficina Mari. Dizendo que não tem jeito, abre a porta e chama pela dona. Lá dentro, uma garota de cabelos brancos e óculos ajusta as lentes e o recebe com um sorriso animado. Mari percebe a expressão abatida dele e adivinha que falhou em mais um exame. Quando Nero pula na mesa, ela o cumprimenta com carinho. Ela tenta animá-lo, dizendo que os examinadores são cegos para o talento dele. Mas ele continua desmotivado, perguntando de que adianta ser forte se ninguém aceita um incolor. Mari argumenta que suas habilidades ficam claras toda vez que ele volta vivo das perigosas terras negras trazendo recursos. O protagonista permanece humilde, dizendo que só sobrevive graças a Nero. Mudando de assunto, ele coloca a garrafa de tinta azul sobre a mesa e pergunta se ela pode comprar. Mari fica feliz e concorda em pagar bem. Ela despeja o líquido azul em um sistema de tubos, reclamando que o preço da tinta disparou por causa da escassez. O protagonista comenta: é por causa dessa falta que as pessoas estão pedindo mais pioneiros. A visão da maquinaria mostra que o sustento deles depende daquelas tintas coloridas. Irritada porque nenhum corpo quer contratá-lo, Mari pergunta se ele pensou na sugestão que ela deu antes.
Quando ele hesita, dizendo que o lugar parece meio... Mari bate um papel na mesa, gritando que ele precisa tentar de tudo. O panfleto mostra um anúncio de recrutamento do Corpo Pioneiro de Rank S, Down, dizendo que o teste de entrada está aberto a todos e é baseado apenas em habilidade. O protagonista fica chocado. Ele admite que sempre teve medo de tentar entrar em um corpo tão prestigiado, achando que falharia. Pergunta se um lugar daqueles realmente reconheceria suas habilidades. Mari o incentiva a tentar, reforçando que, se realmente for por habilidade, finalmente poderão reconhecê-lo. Ela sorri, lembrando que ele sonha em ser colorista desde criança. Um flashback mostra o protagonista ainda pequeno, sozinho na chuva, abraçando Nero, revelando que carrega esse sonho desde a infância. Mari garante que sempre o apoiará. Motivado pela confiança dela, ele sorri e decide que não pode mais hesitar. Segura firmemente o panfleto de recrutamento. Com nova determinação, se despede de Mari e deixa a oficina. Andando pelos becos silenciosos do Distrito das Sombras, ele segura o panfleto, pensando que precisa se preparar bem para o exame. De repente, para quando Nero reage a uma presença atrás deles. Uma voz casual pergunta o que houve, e uma mão surge das sombras segurando uma varinha de madeira com um orbe verde brilhante na ponta. O homem de cabelos verdes, que o observava antes, aponta a varinha diretamente para o protagonista. Um tipo de mira mágica fixa nas costas dele. Sem hesitar, o homem dispara uma lâmina de energia verde. O protagonista vira, chocado, mas tarde demais. O ataque o atinge com força, fazendo-o gritar de dor. Caído, o homem de cabelos verdes e seu assistente o encaram. O agressor zomba comenta que, embora ele tenha desviado de um tiro mortal direto, morrerá de qualquer forma. Sangrando e incapaz de se mover, o protagonista permanece no chão, enquanto o atacante diz friamente que ninguém se importa se um incolor morrer. O garoto chama por seu gato com fraqueza. Ao ver o rosto apavorado de Nero, ele reúne suas últimas forças para pedir que o gato fuja. A cena muda para uma área industrial, marcada como local de descarte de resíduos de tinta. O protagonista acorda com um gemido, apenas para ver o homem de cabelos verdes sorrindo para ele. O homem o segura pela gola, deixando-o pendurado sobre um enorme tanque de lodo negro. Ele zomba do protagonista, dizendo que é azar ser jogado ali ainda vivo. O agressor explica que o poço contém resíduos de tinta, uma mistura mortal que dissolve qualquer coisa que toca, garantindo que nenhum corpo reste. Aterrorizado, o protagonista se debate e exige saber quem aquele homem é e por que o atacou. O homem de cabelos verdes revela que ele e seu parceiro ficaram chocados enquanto o espionavam mais cedo. Um flashback mostra que, ao observarem, eles não estavam interessados no garoto, mas sim na criatura escondida em seu casaco. O homem explica que uma criatura com inteligência suficiente para seguir um humano é uma descoberta extraordinária. Ele chama Nero de uma verdadeira raridade, enquanto aperta ainda mais a mão no pescoço do protagonista. Atrás dele, seu assistente ergue uma pequena jaula. Dentro, Nero está preso, chorando, enquanto o protagonista observa em horror ao perceber que seu companheiro foi capturado. Desesperado, o protagonista agarra a gola do homem de cabelos verdes, gritando para que ele solte o gato. O agressor não se impressiona. Zombando da raiva do garoto e chamando-o de patético, seus olhos brilham com ganância ao explicar que a criatura é valiosa demais para pertencer a um incolor e será vendida por uma fortuna no mercado negro. Ele domina o garoto com facilidade, estrangulando-o e levantando-o no ar, dizendo com desdém que aquele bichinho é bom demais para ele. Pendurado e indefeso, o protagonista se culpa por ter sido descuidado no Distrito das Sombras. Ele pensa em seu passado solitário, refletindo que, embora sempre tenha suportado discriminação, ele absolutamente se recusa a perder Nero, sua única família, por causa de algo assim. Tomado pela fúria, ele avisa o homem para não mexer com ele e aperta o braço do agressor. O homem de cabelos verdes para, percebendo algo estranho. Sua expressão arrogante se transforma em choque quando a energia crepita ao redor do seu rosto. Uma aura verde turbilhona flui dele para as mãos do protagonista, e o agressor grita em pânico ao sentir algo sendo sugado à força de seu corpo. Apavorado com aquela sensação desconhecida, o homem o sacode violentamente e o arremessa para trás, diretamente dentro do tanque de resíduos tóxicos de tinta. O agressor desdenha do incidente, considerando-o uma perda de tempo, enquanto Nero grita desesperado na jaula. Os vilões declaram que agora estão ricos e seguem para o mercado negro, ignorando os choros do gato. No fundo do líquido negro, o protagonista vê a luz desaparecer. Ouvindo os gritos de Nero ficarem distantes, ele tenta nadar, mas seu corpo está paralisado. Com memórias passando diante de seus olhos,
Ele se pergunta se sua história terminará naquele poço escuro. Porém, uma visão dele mesmo, mais jovem, abraçando Nero, surge. Ele percebe que não pode desistir, pois ainda precisa cumprir sua promessa. No interior de um vazio profundo, uma voz misteriosa pergunta ao protagonista inconsciente por que ele não está fazendo nada. Confuso, ele pede que a voz se identifique. Palavras enormes aparecem diante dele, ordenando que ele a aceite. Uma enxurrada de pensamentos o atinge, dizendo para salvar Nero e aceitar sua verdadeira cor. O rosto do protagonista fica obscurecido pelas sombras, enquanto a voz exige que ele recupere seu poder. Uma mão emerge de um redemoinho de líquido negro. O protagonista permanece imóvel, enquanto um tentáculo de escuridão se desfaz acima dele. Ele olha para suas mãos, agora envoltas em energia negra, confuso por estar dentro da tinta. Suas memórias estão fragmentadas, mas ele as ignora para focar no que importa. Agora, uma silhueta de sombras com olhos brancos brilhantes, ele questiona o que se tornou. Um choro fraco corta o silêncio, atraindo sua atenção. Ele ergue o olhar e vê duas figuras borradas no alto, segurando uma pequena jaula. Dentro dela, Nero chora. A visão do companheiro o traz de volta à razão, e ele afirma que precisa salvá-lo. Ele estende uma mão de trevas em direção aos homens. Subitamente, um enorme jato de energia negra explode das profundezas. O homem de cabelos verdes e seu assistente recuam em puro terror, gritando. Eles olham para o poço e ficam chocados ao ver que a piscina mortal de tinta desapareceu, restando apenas uma figura sombria de pé no fundo. A entidade, emanando uma aura ameaçadora, começa a caminhar em direção a eles. O homem de cabelos verdes treme de medo, os olhos arregalados em descrença. Enquanto uma garra gigantesca de sombras desce sobre eles, ele balbucia, se perguntando se aquele ser assustador é uma criatura. A explosão deixa o distrito das sombras em ruínas. Um homem mais velho e desesperado grita para um policial, insistindo que viu uma pequena mão surgir do nada, causando a erupção de energia que devastou toda a área. Quando a poeira baixa, paramédicos carregam os corpos inconscientes do agressor de cabelos verdes e de seu assistente. Um novo grupo chega para observar as vítimas. Um homem de cabelos vermelhos e uma mulher de cabelos azuis analisam os feridos, comentando que aqueles pioneiros de rank B perderam completamente sua cor. A mulher de cabelos azuis está confusa, incapaz de entender como alguém pode ter sua cor drenada, mas seu parceiro sugere que continuem focados na missão. O homem de cabelos vermelhos explica que vieram por causa de relatos de uma grande criatura aparecendo dentro da cidade. O policial local fica chocado ao perceber que está falando com um colorista de alto escalão. Nervoso, pergunta por que indivíduos tão poderosos estão do Distrito das Sombras, e a mulher responde educadamente que estão ali para investigar. O homem de cabelos vermelhos pede para ver o local do impacto, e o policial, assustado, os guia. Os dois investigadores ficam diante da enorme cratera. Ele examina os destroços e nota manchas escuras enquanto sua parceira confirma a presença de vestígios de uma criatura. Ela aponta que é extremamente incomum uma criatura aparecer de repente dentro da cidade, especialmente nos arredores, dizendo que normalmente apenas pequenos animais são encontrados ali. Olhando para o fundo do poço, o homem de cabelos vermelhos se pergunta se estão lidando com um novo tipo de monstro. Com expressão entediada, mas séria, ele conclui que rastrear essa entidade será difícil, já que ela não se encaixa em nenhum padrão conhecido. A cena muda para uma paisagem desolada, com escombros acumulados. No escuro, um gato mia. Kay, deitado nas sombras, geme de dor. Ele sente uma língua áspera e acorda ao perceber Nero lambendo seu cabelo. Tomado por alívio, Kay o abraça com força, feliz por o gato estar vivo. Mas logo, a dor física o atinge e ele se encolhe. Sentado, confuso, Kay tenta juntar as peças do que aconteceu. Ele se lembra dos desgraçados que o atacaram e o jogaram no tanque, lembrando-se da queda no líquido tóxico e do momento em que afundou. Seus olhos se arregalam quando percebe que sobreviveu. Ele ergue as mãos em choque, sem acreditar no impossível. Ao tocar a própria cabeça, sente algo diferente. Seu cabelo, antes branco, agora é completamente preto. Kay aperta os fios escuros, encarando o vazio com total confusão. Sem entender como ainda está vivo ou por que sua aparência mudou tanto, Kay se levanta no breu total, perguntando por que não consegue ver nada. Ele chama por Nero, pedindo ajuda. Em resposta, o gato preto salta no ar e gira rapidamente, emitindo um brilho branco intenso que ilumina tudo ao redor. A luz repentina revela uma cena aterrorizante. Eles estão em uma caverna profunda.
cercados por enxames de criaturas sombrias e monstruosas. Kay observa em choque, gaguejando ao tentar entender onde estão. Ele percebe, horrorizado, que estão nas Terras Negras, um deserto mortal muito além da cidade. Ele lembra que aquela área, a Floresta Negra, é tão perigosa que apenas pioneiros de rank B têm permissão para entrar. Percebendo que os monstros estavam avançando em sua direção, Kay entra em pânico. Ele grita para Nero segui-lo e imediatamente foge. O gato brilhante voa ao seu lado, iluminando o caminho. Enquanto corre pela própria vida, Kay por pouco desvia de uma enorme serpente sombria, exclamando que a situação é extremamente perigosa. Mesmo assim, ele agradece a Nero pela luz. Enquanto atravessam a floresta escura, eles sobem penhascos rochosos para escapar das feras que os perseguem. Kay segue a luz de Nero, ao saltarem por uma queda vertical profunda para criar distância da horda. Correndo, a expressão de Kay muda do medo para a confusão, ao perceber algo estranho em seu corpo. Ele olha para o peito, onde uma energia sombria pulsa, e percebe que seu corpo está se sentindo incrível. Para sua surpresa, mesmo depois de correr tanto, ele não está cansado. Ele salta sobre um enorme abismo com facilidade impressionante, percebendo que está mais rápido e ágil do que nunca. Ao aterrissar firme, fica atônito ao perceber que seu corpo está transbordando de uma energia misteriosa. Nero sente o perigo antes dele. Suas orelhas se levantam ao notar uma ameaça se aproximando. Uma criatura feroz, semelhante a um lobo sombrio, avança contra Kay, pegando-o desprevenido. Kay percebe tarde demais que sua postura defensiva é fraca e que não conseguirá bloquear o ataque. Ciente de que está prestes a morrer, fecha os olhos com força e se prepara para a mordida. Os dentes do monstro cravam no braço de Kay, mas ao invés de rasgar sua carne, um som alto de rachadura ecoa. Os dentes da criatura se despedaçam completamente ao impacto, deixando o monstro confuso. Kay abre os olhos, chocado ao perceber que está vivo. O lobo sombrio, agora sem dentes e apavorado, recua para dentro dos arbustos. Kay examina seu braço e percebe que está completamente ileso. Ele olha para suas mãos, incrédulo, pensando que um golpe daqueles deveria ter sido fatal. Seus olhos se ampliam ao finalmente compreender que essa durabilidade é o poder da cor que ele tanto procurava. De repente, tremores pesados sacodem o chão, chamando a atenção dele e de Nero. Uma silhueta colossal se ergue das sombras, pairando sobre eles. Um monstro gigante de um olho só sobe pela encosta, irradiando energia ameaçadora. Kay encara a criatura horrorizado, identificando-a como um ciclope. Quando o monstro ergue um braço maciço para esmagá-lo, Kay se pergunta por que um predador que costuma viver tão fundo na Floresta Negra estaria tão longe assim. O ciclope desce o punho no chão com força explosiva, fazendo Nero guinchar enquanto destroços voam por toda parte. Kay sobrevive ao impacto, sentado em meio aos escombros. Ele admite que o golpe foi pesado, mas um sorriso confiante surge em seu rosto ao perceber que realmente tem uma chance de vencer. Memórias de seu passado, sua infância solitária, rejeições e humilhações atravessam sua mente. Ele reconhece que finalmente obteve o poder que sempre desejou e decide que agora tudo será diferente. Energia crepita ao redor de seu braço quando ele fecha o punho, decidido a não fugir mais. Kay mantém sua posição, punho cerrado, decidido a parar de correr. Memórias de suas lutas passadas o inundam. Ele se concentra naquela sensação poderosa crescendo dentro de si e, de repente, seu corpo é envolvido por sombras. Ele se transforma em um ser de pura energia sombria, com olhos brancos brilhantes. O ciclope ruge furioso e estende sua mão gigante para esmagá-lo, mas Kay se lança do chão com força explosiva. Voando pelo ar, prepara seu golpe. Ele desfere um soco devastador que despedaça completamente o monstro gigante. A força do golpe cria uma enorme onda de choque que atravessa a paisagem, abrindo um caminho entre as árvores. Kay continua voando no ar, cercado pelos destroços de seu inimigo. Ele permanece transformado por um instante, mas seus olhos se arregalam ao sentir algo mudando. A energia sombria desaparece de repente, e ele se vê flutuando bem alto acima de uma paisagem exuberante sob um sol brilhante. Ele olha para baixo, admirado com a floresta vibrante e a cachoeira abaixo, impressionado pelas cores vivas da natureza. Tão rápido quanto veio, o poder some e seu cabelo volta a ser branco. Ele olha para baixo, confuso. O pânico toma conta ao perceber que a gravidade está agindo, e ele está indefeso no ar. Gritando de terror, cai rapidamente entre as árvores e despenca dentro da floresta. Kay se arrasta para fora dos destroços de sua queda, enquanto Nero flutua acima. Preocupado,
Kay cai de joelhos, ofegante, enquanto a energia sombria que o envolveu começa a evaporar como fumaça. Ele percebe, horrorizado, que sua cor está desaparecendo rapidamente. O pânico cresce ao entender a desvantagem de seu novo poder. Ele entende que quanto mais usa essa energia intensa, mais rápido ela se esgota, e desse jeito ficará completamente indefeso. De repente, o mundo ao seu redor fica totalmente preto, e uma voz misteriosa ecoa em sua mente, perguntando o que ele está esperando. A voz ordena que ele haja, dizendo que a presa está bem na sua frente e o incitando a comê-la imediatamente. Kay olha para os restos espalhados do ciclope que acabou de derrotar. A voz o manipula, perguntando se ele deseja viver e mandando que simplesmente estenda a mão. Exausto e suando, Kay luta para permanecer consciente. Ele está desesperado enquanto a voz continua exigindo que use sua mão. Seus olhos brilham fracamente enquanto ele luta para sobreviver. Tremendo, ele obedece ao impulso instintivo e estende a mão para os restos do monstro. Kay pressiona a mão sobre a carcaça do ciclope. Imediatamente, uma técnica sombria se ativa e ele começa a absorver a energia sombria remanescente no corpo do monstro. Nero observa tudo, arregalando os olhos em choque enquanto seu dono realiza esse feito assustador. Um enorme pilar de luz negra explode da floresta, perfurando o céu enquanto Kay consome completamente a energia. Quando a luz desaparece, Kay permanece ofegante, mas a exaustão começa a diminuir. Ele se recosta em uma rocha, agora com o cabelo novamente preto e sua energia restaurada. Ele olha para o céu e solta um suspiro de puro alívio, percebendo que vai sobreviver. No ateliê de Mari, o dia parece tranquilo. Lá dentro, Mari trabalha em um projeto quando o sino da porta chama sua atenção. Ela olha para a entrada e vê uma figura misteriosa, encapuzada e com um manto rasgado, parada na porta. Tentando ser educada, Mari o recebe com um sorriso, embora já esteja tremendo de nervoso. Pergunta se ele tem algum pedido especial, mas a figura permanece em silêncio, emanando uma aura sombria. O estranho dá um passo pesado em direção a ela. Mari, agora visivelmente nervosa, alerta que ele parece suspeito. Quando ele continua se aproximando, ela entra em pânico e pega uma grande chave inglesa, ameaçando atacar se ele chegar mais perto. A figura avança de repente, fazendo Mari gritar de terror e fechar os olhos. Mas o intruso para e puxa o capuz para trás, revelando um sorriso familiar. Ele diz para ela se acalmar. Kay revela o rosto, coçando a cabeça sem jeito. Ele diz que é apenas ele, embora admita que mal se reconhece agora. Mari abaixa a arma, com os olhos arregalados de choque. Ela gagueja, incapaz de processar a mudança drástica em sua aparência. Sua voz ecoa do lado de fora quando ela grita, incrédula, perguntando o que aconteceu com o rosto dele. Mari está tremendo, segurando um cano de metal de tanto medo, enquanto encara a figura encapuzada. De repente, seu medo se transforma em uma explosiva fúria. Ela puxa um martelo e uma chave inglesa, gritando que não vai perdoar os desgraçados que machucaram ele. Ela balança as ferramentas de forma agressiva, berrando que eles merecem ter a cabeça esmagada, enquanto Kay tenta desesperadamente acalmá-la, dizendo que está tudo bem com ele. Percebendo que é realmente ele, Mari abaixa a chave inglesa, admitindo que se deixou levar porque ficou apavorada depois de perder contato com ele. Sua expressão suaviza em um sorriso aliviado, e ela diz que está feliz por Kay estar salvo. Kay pede desculpas por tê-la deixado preocupada. Por dentro, Kay reflete sobre o quão absurda sua situação é, pensando que sobreviver a uma queda em tinta tóxica e ainda ganhar uma cor é inacreditável. Ele compartilha uma preocupação com Mari. Sua nova cor é preta, associada a monstros, e ele teme que as pessoas o vejam de forma negativa. No entanto, ele rapidamente deixa isso de lado e decide que o que importa é finalmente ter a chance de se tornar um colorista. Ele declara que vai direto para o exame de entrada do núcleo pioneiro e agradece a Mari por toda a ajuda. Em seguida, pergunta timidamente se ela poderia emprestar algumas roupas, prometendo devolver. Mari suspira, exasperada, perguntando quantas vezes mais ele vai implorar. Mesmo assim, ela sorri calorosamente, dizendo para ele considerar isso um investimento em um futuro colorista. De repente, ela agarra a mão de Kay e o puxa consigo, ordenando que a siga. Kay, surpreso, a observa enquanto ela anuncia animada que tem os itens perfeitos para ele. A cena muda para uma grande multidão de aspirantes a pioneiros subindo as escadas de um enorme prédio que lembra um coliseu. Lá dentro, centenas de participantes se reúnem sobre um piso marcado com grandes plataformas quadradas brancas, se preparando para o exame. Entre eles, um grupo de 3 homens conversa nervosamente. Um homem de cabelo azul, número 183 no peito,
tenta acalmar seu amigo ansioso. O amigo, de cabelo rosado, mal acredita que chegaram tão longe e agora vão prestar o teste para o prestigioso Corpo Pioneiro da Alvorada. Esse grupo de Rank S é famoso por suas conquistas ao explorar as perigosas Terras Negras, composto por coloristas habilidosos, vistos como a esperança da cidade reluzente. Porém, os candidatos estão preocupados, pois muitos rivais fortes se reuniram ali. O grupo nota uma mulher de longos cabelos turquesa, supostamente filha de uma famosa família de cores, ao lado de um homem usando um gorro. Também avistam outros talentos em ascensão, como um garoto de cabelo rosa com óculos de proteção e um homem usando uma máscara de gás. Apesar de todos esses competidores, eles concordam que uma pessoa está recebendo mais atenção. Eles olham para um jovem de cabelo verde bagunçado e olhos ferozes. Esse é Gale, a espada de Gale, e muitos acreditam que sua aprovação é garantida. Rumores dizem que ele é forte o suficiente para enfrentar criaturas perigosas sozinho. No entanto, também é infame por sua natureza cruel e violenta, o que supostamente levou à sua expulsão do núcleo anterior. O homem de cabelo azul, número 183, ri de forma arrogante, afirmando que não tem medo de caras como Gale. De repente, uma sombra escura surge atrás dele. Gale aparece bem nas costas do falastrão, desafiando-o a repetir o que disse. O homem de cabelo azul congela de terror. Gale olha para eles com desprezo, chamando-os de pirralhos ridículos, antes de se afastar suspirando de desapontamento. Ele reclama que, apesar de ser o exame Rank S, o nível da competição é incrivelmente baixo. Observando os participantes, ele mentalmente risca todos, pensando que não há um único candidato que se destaque. Porém, seus olhos se estreitam ao ver uma exceção, a garota de cabelo turquesa. Ele a identifica como Ellie Cayenne, a segunda filha da família Cian. Gale sorri de lado, admitindo que ela ao menos é digna de atenção. Enquanto estende a mão imaginariamente em direção à multidão, ele se pergunta com antecipação como todos reagirão ao teste que está por vir. Um alto-falante mecânico chia, chamando a atenção dos candidatos. Gale e Ellie viram a cabeça para o palco quando a voz anuncia que o exame de entrada para o Corpo Pioneiro da Alvorada está oficialmente começando. Um homem de cabelo loiro brilhante e olhos amarelos aparece no pódio, declarando que a prova começa agora. A multidão reage surpresa, reconhecendo-o como um colorista famoso do Corpo Pioneiro da Alvorada. Os candidatos murmuram animados, lembrando que ele teve um papel crucial em uma recente caçada de criaturas. Percebem que, se alguém desse nível apareceu, o núcleo está realmente sério com essa seleção. Eles sentem uma presença avassaladora emanando dele e comentam que membros de núcleo Rank S estão em outro patamar. O examinador olha para baixo e dá boas-vindas. Ele agradece a todos por se inscreverem, reconhecendo que cada um tem seus próprios objetivos, seja dinheiro, poder, honra ou dever. No entanto, declara friamente que nenhum desses motivos importa. Com os olhos brilhando, explica que, no fim das contas, apenas a habilidade permite que alguém conquiste algo. Ele anuncia que estão procurando candidatos extremamente fortes, capazes de avançar pelas Terras Negras e recuperar território humano. Diz para olharem ao redor, afirmando que pessoas medíocres não são necessárias, e declara que vão começar imediatamente. Ele aponta para as plataformas quadradas no chão e anuncia que o primeiro teste será um torneio. Explica que a habilidade de combate é a mais importante para um pioneiro, pois o mundo fora da cidade é brutal e apenas os mais aptos sobrevivem. Ele cerra o punho e ordena que provem suas capacidades. Diz que os aprovados da primeira fase serão decididos pelos resultados do torneio e pede que subam ao palco quando seus números forem chamados. O examinador chama o número 126 e o número 286. Gale, número 126, avança com expressão séria. A multidão murmura, chamando Gale de peso pesado e lamentando por quem terá de enfrentá-lo tão cedo. Gale, porém, exibe um sorriso perverso, pensando que finalmente terá diversão, já que estava morrendo de tédio. Seus olhos se estreitam com um brilho predatório, enquanto imagina como vai brincar com seu oponente. Gale observa alguém se aproximando do palco, estranhando a figura sinistra caminhando em sua direção. Do lado oposto, está alguém totalmente escondido sob um manto esfarrapado, usando a plaquinha de número 286. Gale o analisa, achando a postura do encapuzado desajeitada e fraca. Ele segura o cabo da arma. Decidido de que falar não importa mais, ele saca a espada com um som afiado, declarando que está cansado de ficar quieto. Liberando seu poder, ele balança a lâmina,
criando rastros gigantes de energia de vento verde. Os espectadores assistem impressionados, reconhecendo a técnica como uma espada tempestuosa. Espadas verdes brilhantes se materializam ao redor dele, e a multidão o elogia como um gênio por dominar uma técnica tão avançada sendo tão jovem. Gale encara seu oponente intensamente, desafiando o encapuzado a tentar bloquear seu ataque. Com um impulso explosivo, ele pisa no chão para ganhar velocidade, ameaçando fatiar seu oponente caso ele não consiga se defender. Ele avança com força impressionante, envolvido em um turbilhão de energia. A figura encapuzada permanece completamente imóvel, silenciosa, sem demonstrar qualquer reação. Quando Gale desce do ar, gritando enquanto golpeia com sua espada, a figura simplesmente avança um passo e desfere um gancho de esquerda devastador no rosto de Gale. O impacto é tão forte que Gale é lançado pelo ar, atravessando toda a arena. Os candidatos arrogantes de antes gritam de terror diante da cena inacreditável. Gale colide violentamente contra a parede da arena, criando uma enorme teia de rachaduras. Ele desliza para frente, inconsciente e derrotado com um único golpe, deixando a multidão em choque, incapaz de compreender o que acabou de acontecer. A figura encapuzada, agora revelada como Kay, esfrega o pulso e abaixa o olhar, admitindo que até ele se assustou com o movimento repentino. Seu capuz caiu, revelando seus cabelos pretos e bagunçados. Ele reflete sobre a aceleração súbita e o caos do momento. De repente, um espectador aponta um dedo trêmulo para Kay, gritando em descrença. Ele não está apontando para a vitória, mas para a cor da energia de Kay, preta. O examinador loiro observa com uma expressão séria, percebendo internamente que o preto é a mesma cor possuída pelas criaturas. Até Alice Ann parece chocada, se perguntando se é mesmo possível um humano ter aquela cor. Kay permanece sozinho no centro da arena, sem entender a gravidade da situação. Os outros se perguntam se o poder de derrotar a espada Gale com um único golpe vem dessa energia negra misteriosa. Kay olha ao redor, nervoso diante da multidão estarrecida, confuso com a reação deles, e se pergunta inocentemente se fez algo errado.